Cirurgia citorredutora ou citorredução cirúrgica. Afinal, o que é esse procedimento utilizado no tratamento da carcinomatose peritoneal? Nós vamos discutir um pouco sobre a definição dessa operação, suas indicações e seus riscos. Eu sou o Dr. Daniel Paulino, cirurgião oncológico, especialista no tratamento das neoplasias peritoneais. Os pacientes costumam ter muitas dúvidas sobre o que é essa cirurgia citorredutora. A gente também chama esse procedimento de cirurgia de citorredução ou citorredução cirúrgica. E qual que é o objetivo dessa operação? A palavra citorredução significa cito, célula, redução, diminuição. Então, o nosso objetivo com essa operação é reduzir a quantidade de doença que existe na superfície peritoneal, ou seja, o cirurgião vai buscar remover toda a doença que está presente dentro da cavidade, dentro do abdômen, com o objetivo de não deixar nenhuma doença visível ainda nesse peritônio. Dessa forma, a gente chama esses casos de citorredução completa ou total. Quando não é possível remover toda a doença, mas grande parte dela, e a gente deixar apenas focos milimétricos, ou seja, no tamanho de alguns milímetros no peritônio, a gente vai chamar essa citorredução de citorredução ótima. E quando a gente deixa tumores maior do que 2,5 milímetros, por exemplo, a gente vai considerar que é uma citorredução incompleta. O objetivo principal da cirurgia citorredutora é remover a quantidade máxima de tumor presente na cavidade. Porque com uma citorredução completa, o paciente tem chances maiores de ter um tratamento quimioterápico mais efetivo e, consequentemente, ter uma chance de cura maior ou aumento na sua sobrevida em relação à doença. E em muitos casos, o paciente vai precisar fazer quimioterapia após a operação, após a cirurgia de citorredução. Então, quanto menos doença ou se não houver nenhuma doença na cavidade peritoneal após a cirurgia, o efeito dessa quimioterapia vai ser muito melhor para o paciente e, consequentemente, vai ter um impacto maior na sua sobrevida ou controle da doença. Um outro motivo para que a citorredução seja feita de forma completa é que somente assim os pacientes que são candidatos a HIPEC, ou seja, a utilização daquela quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, quimioterapia aquecida dentro da cavidade, vão ter benefício para controle ou cura da doença. Se a citorredução não é completa, se ela é feita de forma parcial, geralmente não há indicação de fazer HIPEC, porque nesses casos o efeito vai ser muito menor do que aquele esperado para o controle da doença. E quando que a gente vai indicar a cirurgia citorredutora? Bom, naqueles casos em que há chances de controle ou cura da doença através de tratamento cirúrgico. A gente precisa avaliar alguns aspectos importantes. Primeiro, qual o tipo de tumor que a gente está tratando, se vai ter indicação de tratar com quimioterapia e outros tratamentos associados àquela neoplasia que está no peritônio. Segundo, a quantidade de doença que a gente tem na cavidade, porque é importante que a gente saiba se é possível fazer uma cirurgia citorredutora completa ou não. E terceiro, as condições clínicas do paciente. Sabemos que são procedimentos muito grandes, muito complexos, então o paciente tem que ter condição clínica, performance, para poder ser submetido a uma cirurgia dessa com segurança para uma boa evolução no pós-operatório. Com relação aos tipos de tumores, a gente vai ter que selecionar o paciente de acordo com essa biologia tumoral. A gente sabe que a cirurgia citorredutora ela vai ser capaz de controlar ou oferecer cura para os pacientes que possuem certos tipos de neoplasia. Por exemplo, câncer de ovário é o mais comum da gente indicar a cirurgia citorredutora. Também o pseudomixoma peritoneal, que são aquelas neoplasias que vêm do apêndice, são neoplasias mucinosas no apêndice, em que se produz aquela ascite em forma de mucina, em forma de gelatina na cavidade. Casos de pacientes portadores de câncer de cólon, do intestino grosso, a gente sabe também que a cirurgia pode oferecer um impacto na evolução da doença. Os pacientes portadores de mesotelioma peritoneal, que é uma neoplasia primária do peritônio, também com bons resultados com a cirurgia citorredutora. E alguns outros tipos de neoplasia que podem disseminar para o peritônio,
a indicação da cirurgia citoredutora vai depender de alguns outros aspectos, porque geralmente não são tumores favoráveis a esse tipo de procedimento, então somente casos muito bem selecionados terão indicação, como câncer de estômago, câncer de pâncreas e alguns outros sítios de neoplasias primárias. O segundo critério, então, para a gente indicar a cirurgia citoredutora é o volume de doença, ou seja, a carga tumoral existente na cavidade. Para que a gente faça a indicação da cirurgia, é preciso que a gente tenha uma perspectiva de ser possível uma cirurgia citoredutora completa ou ótima. Então, através dos exames de imagem, através da avaliação pré-operatória para o estadiamento do volume de doença, o que pode incluir inclusive a laparoscopia, nós vamos determinar a possibilidade de cirurgia satisfatória. Então, avaliar o volume de doença peritoneal é importante para que a gente indique uma cirurgia, porque ela só faz sentido se a gente consegue remover toda a doença macroscópica presente na cavidade. Aqueles pacientes que possuem um volume de doença muito grande, em que não seja possível a cirurgia, ou aqueles pacientes que possuam doença em determinados locais que inviabilizem a sua ressecção completa, a gente não deve indicar a cirurgia citoredutora. Por quê? Porque na maior parte dos casos em que se faz uma cirurgia incompleta, a gente não está oferecendo um grande benefício para o paciente, e somente o risco de uma cirurgia grande e complexa, ao invés de oferecer realmente um impacto na história natural da doença. A gente pode citar como exemplo aquela carcinomatose que acomete de forma muito extensa o intestino delgado. A gente sabe que o paciente não pode viver sem intestino delgado. Então, se a gente precisa fazer uma ressecção muito extensa, muito ampla do intestino, quase o intestino todo, ou restando uma porção muito pequena, isso vai ser incompatível com a qualidade de vida ou mesmo com a sobrevivência do paciente após a cirurgia. Então, esse seria um exemplo de contraindicação à citoredução em virtude de volume de doença muito grande. Da mesma forma, quando há necessidade de ressecção de algumas vísceras que vão impactar demais na qualidade de vida do paciente, a gente também às vezes pode contraindicar a cirurgia. Por exemplo, aqueles tumores que têm uma carga muito alta na pelve e invadem a bexiga e é necessário realizar a cistectomia ou remoção da bexiga, essa é uma contraindicação à cirurgia, porque a gente aumenta muito a complexidade do procedimento para pacientes que têm uma carga tumoral muito grande e podem não ter um grande ganho com a realização da cirurgia, e sim um aumento muito grande do risco de complicação no pós-operatório. A terceira questão importante é a condição clínica do paciente. A cirurgia de citoredução, ela não tem um planejamento muito assertivo daquilo que será necessário realizar durante a operação. Por quê? Porque durante a operação é que a gente vai avaliar o volume ou a carga de doença dentro da cavidade. E isso que vai nos nortear a ressecção que será necessária. Então, quando eu tenho um volume de doença muito pequeno, por exemplo, acometendo apenas o peritônio parietal, essas ressecções de peritônio, elas são mais tranquilas de se fazer, são procedimentos menores. Quando eu preciso retirar somente um aumento maior, os ovários, vesícula biliar e apêndice, são procedimentos menores. Isso, obviamente, vai implicar em uma complexidade menor e um impacto menor na saúde do paciente. Por outro lado, se eu tenho volumes de doença muito grandes, com índice de câncer peritoneal muito elevado, isso vai necessitar de uma cirurgia maior, mais complexa, com as ressecções multiviscerais, que assim a gente chama. Aí, nesse caso, a gente precisa, muitas vezes, fazer retirada de segmentos de intestino grosso, retirada do reto, retirada de parte do estômago. Isso vai aumentando a complexidade desse procedimento e vai aumentando também os riscos para o paciente. Então, para indicar uma cirurgia citoredutora, a gente tem que entender a condição clínica daquele paciente e prever se ele pode suportar, dentro de um limite aceitável de segurança, ser submetido a uma cirurgia desse porte. As cirurgias mais complexas podem ser muito longas e demoradas. Então, essas cirurgias podem durar até 8, 10 horas, por exemplo. E a gente sabe que se um paciente tem uma saúde mais fragilizada, ele vai correr um risco muito grande numa operação desse porte. Então, a gente precisa avaliar de forma global as condições clínicas desse paciente. Então, ele vai passar por uma equipe multidisciplinar para poder avaliar todos os seus sistemas, uma revisão muito extensa de exames, de laboratório, de imagem, às vezes avaliação de coração, da respiração,
enfim, uma série de exames para a gente tentar estratificar o risco para esse paciente em relação ao tamanho da cirurgia. Pacientes com problemas de saúde ou doenças muito graves geralmente não serão candidatos à cirurgia citorredutora. Então, se o paciente é um cardiopata, tem uma doença no coração que é limitante para ele, como uma insuficiência cardíaca grave, esse paciente não é um bom candidato à cirurgia. Pacientes com doenças pulmonares importantes, como TPLC, em virtude de tabagismo, são pacientes também que têm um risco de complicação no pós-operatório muito alto. Então, avaliar a condição clínica e avaliar a presença ou não de doenças mais graves vão ser fundamentais para a gente fazer uma indicação com segurança de uma operação desse porte. Outra questão importante é a condição nutricional daquele paciente. Pacientes com doença de diagnóstico mais recente, com pequena carga tumoral, geralmente a gente recebe o paciente numa condição melhor, uma condição nutricional melhor. Ele perdeu pouco peso, ele ainda se alimenta bem, então ele não tem uma repercussão muito grande sobre o seu estado nutricional. Já os pacientes com doença mais avançada, carga tumoral mais alta, dificuldade de alimentar, falta de apetite, esses pacientes evoluem com um emagrecimento muito grande e uma perda muito importante da sua massa magra. E geralmente eles chegam muito desnutridos. E esse índice de desnutrição no momento da avaliação, ele pode ser definido como reversível, ou seja, a gente pode preparar esse paciente através de uma reabilitação nutricional, e a gente vai chamar isso de pré-habilitação cirúrgica. A gente prepara o paciente para a cirurgia em acompanhamento junto com os nutrólogos para recuperar essa massa magra e melhorar a performance do paciente para a cirurgia. Entretanto, alguns pacientes chegam com doença tão avançada que eles têm uma condição clínica muito limitada, uma desnutrição grave. Isso por si só muitas vezes contraindica a possibilidade da gente fazer uma cirurgia de citorredução maior nesses pacientes, pois o risco fica muito grande. Dessa forma, com esses 3 critérios, tipo de tumor, volume de doença na cavidade e possibilidade de citorredução completa e condição clínica, a gente vai definir se esse paciente tem indicação ou não da citorredução, no sentido que ele tenha benefício com a operação e não somente sofra esses riscos de complicação sem ter um impacto na evolução da sua doença, ou seja, sem ganho de sobrevida ou sem chance de cura. É por isso que é muito importante que o paciente seja avaliado, preparado e operado em centros que tenham estrutura para isso. É preciso o envolvimento de vários profissionais, de uma equipe multidisciplinar, que tenha conhecimento e esteja preparada para cuidar desses pacientes. Tanto o preparo, essa avaliação pré-operatória para indicação, quanto a própria realização da cirurgia e os cuidados no pós-operatório, devem envolver profissionais que são capacitados para tratar pacientes que são submetidos a tamanha complexidade cirúrgica. Então é muito importante que o centro seja estruturado com um bom centro cirúrgico, boas equipes de enfermeiros e médicos no hospital, um CTI que saiba cuidar desses pacientes no pós-operatório. Há muitas particularidades nesse cuidado, principalmente quando a gente fala de HIPEC. Esse cuidado ele é muito específico e deve envolver esses profissionais que são dedicados ao cuidado dos pacientes com neoplasia peritoneal. Então, a mensagem que fica é que a cirurgia citorredutora é uma cirurgia grande, complexa, extremamente agressiva em alguns casos, mas que é capaz de oferecer benefícios para os pacientes portadores de carcinomatose peritoneal. O primeiro passo para um bom desfecho de um procedimento desse porte é a boa indicação. Então, o paciente tem que ser muito bem avaliado pela equipe, tem que ter uma indicação muito precisa do tratamento cirúrgico para ele, para que ele tenha benefício no pós-operatório, seja através do controle adequado da doença com uma citorredução bem feita, uma citorredução completa, associado, obviamente, então, às condições clínicas. O paciente tem que ser candidato, do ponto de vista clínico, a uma cirurgia deste tamanho para que ele tenha uma boa evolução pós-operatória. Então, a decisão e indicação de uma cirurgia citorredutora deve passar por uma avaliação muito minuciosa de uma equipe dedicada ao tratamento das neoplasias peritoneais e, juntamente com o paciente e a família, todas as informações devem ser passadas, as dúvidas devem ser esclarecidas para que a gente defina uma relação de risco-benefício de um procedimento desse tamanho, com o intuito de trazer
controle da doença e possibilidade de cura para os pacientes portadores de castomatose.